Ei, você aí, amante das quatro rodas e histórias fascinantes. Antes de embarcar nessa viagem sobre um dos carros mais icônicos da indústria brasileira, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vai que no próximo vídeo a gente conta como o Fusca venceu o Godzilla. Quem sabe, né, agora seguro firme. Porque o Volkswagen Brasília vai te levar numa viagem incrível, com direito a curvas históricas, design inovador e muito charme. Não dá para falar da Brasília sem lembrar de suas aparições no cinema e na cultura popular. O carro foi protagonista em diversos filmes e novelas dos anos 70 e 80. Quem não se lembra das cenas clássicas de perseguição em que a Brasília enfrentava carros maiores e, com sua leveza, conseguia escapar das situações mais inusitadas? E tem mais. O carro também era muito popular entre taxistas. Isso porque era confiável, fácil de restaurar e tinha um espaço que permitia levar até o passageiro com a geladeira a tiracolo, algo bem comum nas mudanças improvisadas. Ah, e claro, não podemos esquecer as famosas gambiarras. Você já viu uma Brasília transformada em trator? Sim, existe. O motor era tão versátil que no campo virava máquina agrícola. Se isso não é prova de resistência e criatividade brasileira, eu não sei o que é. Era uma vez, nos anos 70, um Brasil que queria mais. O Fusca já era rei, mas o público ansiava por algo diferente. Um carro que unisse a robustez do irmão mais velho com um design inovador, perfeito para famílias crescentes, para enfrentar as ruas estreitas, criativas do nosso país. E assim nasceu o Volkswagen Brasília, um carro projetado com alma brasileira, mas com aquele toque germânico de eficiência. Imagine a cena: engenheiros e designers da Volkswagen do Brasil trabalhando dia e noite para criar um carro que fosse acessível, espaçoso, econômico e, claro, resistente aos buracos. Depois de muitas pranchetas rabiscadas e testes, em 1973, o Volkswagen Brasília entrou em cena. A história de Brasília é um verdadeiro caso de feito sob medida. Inspirado no desejo de criar um veículo que combine a simplicidade mecânica do Fusca com mais espaço interno e modernidade, o projeto foi desenvolvido aqui mesmo, no Brasil. E o nome? Uma homenagem à nossa capital modernista, símbolo de um país que queria mostrar ao mundo o seu potencial. Enquanto lá fora a Volkswagen apostava em modelos como o Golf e o Passat, aqui a missão era diferente: criar algo prático, que aguentasse as estradas brasileiras e fosse competitivo no preço. Foi assim que nasceu a ideia de um carro compacto, mas com espaço para até 5 pessoas e suas bagagens, e com uma durabilidade que o tornaria lendário. O design de uma Brasília é uma aula de simplicidade funcional. Linhas retas, faróis ovais e uma traseira que é, até hoje, inconfundível. Tudo tinha um propósito. A carroceria hatchback permitiu fácil acesso às portas traseiras, algo revolucionário para a época. E o motor? O motor era uma alegria. Herdado do Fusca, o Boxer refrigerado a ar de 1,6 litros entregava 60 cavalos de potência bruta e uma confiabilidade que poucos carros poderiam igualar. Era aquele motor que você podia abrir com uma chave de fenda e um alicate. E pronto, estava consertado. Tá, talvez eu tenha exagerado, mas você teve uma ideia. Além disso, o painel simples e funcional eleito pelo minimalismo, enquanto os bancos eram surpreendentemente convenientes para um carro de sua categoria. Não demorou para a Brasília cair no gosto popular. Ela era perfeita para quem queria um carro para o dia a dia, mas que também enfrentaria viagens com a família, mesmo que a estrada fosse mais buraco do que o asfalto. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que a Brasília era exportada para diversos países? Pois é, ele fez sucesso até na Nigéria, onde era chamado Iguala, que em tradução livre significa algo como o grande chefe. E se você acha que essa é o ápice, espere até ouvir isso. Muitos desses carros ainda rodaram por lá décadas depois, mostrando como o projeto era durável. E agora um momento para uma história real. Dizem que certa vez, em pleno sertão nordestino, um motorista conseguiu fazer uma operação em uma Brasília usando óleo de cozinha. Pois é, meu amigo, o motor era tão simples e adaptável que algumas gambiarras viraram lendas. Claro, isso não é uma recomendação, hein? Deixe a criatividade mecânica para os especialistas. Outro caso famoso foi de uma Brasília que sobreviveu a uma enchente em São Paulo. Depois de passar horas submerso, bastou uma limpeza no motor e lá estava ele, pronto para rodar de novo. O que tal? Como tudo na vida,
o reinado de Brasília chegou ao fim. Com o avanço tecnológico e a chegada de modelos mais modernos, ele deu seu adeus em 1982, mas o legado ficou. Hoje a Brasília é um símbolo de uma época em que os carros eram simples, resistentes e tinham personalidades únicas. Ele se tornou um clássico dos encontros de carros antigos, restaurado com carinho por colecionadores e admiradores da cultura automotiva. Quem tem uma Brasília sabe que tem história sobre 4 rodas. Você sabia que a Brasília foi um dos primeiros carros no Brasil a apostar no conceito de hatchback? Isso mesmo! Enquanto a maioria dos carros da época tinha um design mais quadrado e tradicional, a Volkswagen ousou em trazer um toque de modernidade. E não era só no design que ela inovava. A economia de combustível era outro destaque. Em plena crise do petróleo dos anos 70, a Brasília surgia como uma solução prática para quem queria rodar bastante sem precisar deixar um ar no posto de gasolina. Com um tanque de 41 litros, ela fazia, em média, 10 milhas por litro na cidade e até 14 milhas por litro na estrada. Parece um pouco comparado aos carros atuais? Talvez, mas para a época fosse praticamente um carro elétrico tão eficiente. Por falar em números, aqui vai uma ficha técnica rápida para impressionar os amigos no churrasco. Motor 1.6 refrigerado a ar e a potência, 60 cavalos e a velocidade máxima. Era 135 milhas por hora. Sim, ela voava nas rodovias da época. E o peso, 870 quilos. E a suspensão, independente nas 4 rodas, garantindo o conforto que poucos carros pequenos oferecem. A Brasília tinha um apelo curioso. Ela era acessível o suficiente para ser o carro da família média brasileira, estilosa o bastante para quem queria ostentar um certo status. Era como ter um celular moderno em uma época em que a maioria das pessoas ainda usava o famoso tijolão. E quem nunca viu uma Brasília amarela ou laranja vibrante estacionada na atmosfera? Esses núcleos, aliás, eram um dos encantos do carro. A Volkswagen sabia que o brasileiro gosta de cor, vida e alegria, e oferece uma paleta que incluía tons chamativos e até exóticos para a época, como verde abafado e azul pavão. Hoje, a Brasília ocupa um lugar especial no coração dos entusiastas de carros antigos. E alguns modelos chegam a ser vendidos por preços altíssimos em leilões. Afinal, não é só um carro, é um pedaço da história automotiva nacional. E o que dizer da comunidade que se formou em torno dela? Encontros de carros antigos, grupos em redes sociais e até competições de restauração são dedicados a manter viva a memória desse ícone. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de um momento emblemático que selou a Volkswagen Brasília como um verdadeiro ícone pop. Quem aí se lembra dos Mamonas Assassinas? Sim, a banda mais irreverente e amada dos anos 90, que transformou a música brasileira com seu humor e carisma. E o que a Brasília tem a ver com isso? No clipe da música Pelados em Santos, os Mamonas imortalizaram a Brasília amarela. Esse modelo virou praticamente um integrante da banda. A letra hilária que dizia: "Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra modo a gente se amar pelados em Santos", caiu no gosto do público e ajudou a eternizar o carro como símbolo de irreverência e diversão. Clipe cheio de humor e criatividade é uma homenagem não só à Brasília, mas também ao espírito descontraído que ele sempre representou. Depois disso, a Brasília não era mais apenas um carro antigo ou nostálgico. Ela se tornou um ícone cultural, amada por jovens que talvez nem tenham vivido na época do seu auge, mas que graças aos Mamonas passou a enxergar o carro como uma verdadeira lenda. Então, meu amigo, se um carro foi capaz de conquistar gerações, fazer história nas estradas e ainda brilhar no mundo da música, ele merece ou não o título de pequeno gigante das estradas. E aí, tá esperando o quê? Bora dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa viagem com quem ama carros, música e, claro, boas histórias. Quem sabe você não encontra uma Brasília amarela por aí? E lembre-se, se tiver que viajar, que seja no estilo clássico e cheio de personalidade da nossa eterna Brasília.